Olá, bom dia, que as bênçãos e a paz de Deus esteja contigo e toda a sua família. Em continuidade, a nossa lição, vamos estudar agora o terceiro tópico, que tem como título Coragem diante dos cegos conscientes. Eles eram cegos, né, aqui falando dos fariseus, mas eram cegos conscientes que não queriam ver a luz que Deus estava trazendo para ele naquele momento através da cura daquele homem. Sem conseguir enganar o jovem recém-curado, de que maneira os fariseus o ridicularizaram. Então, eles não desistiam, né? Buscavam várias formas para fazer o jovem deixar de crer em Jesus, deixar de proclamar aos outros a grande obra que Jesus tinha feito na vida deles. Então, eles começaram a escarnecer, começaram a zombar o jovem pela crença que ele estava tendo. O texto diz que eles falaram assim: então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Então eles diziam que eram discípulos de Moisés porque Deus tinha falado diretamente com Moisés. Mas eles não quiseram acreditar que Deus falava diretamente com Jesus. E a segunda parte da pergunta diz assim: como essa ignorância tem se manifestado ao longo da história? Assim como os líderes judeus não aceitaram Jesus, né, ridicularizaram daqueles que queriam seguir a ele, muitas pessoas hoje criticam a nossa fé, criticam a nossa igreja. Muitos falam como que nós vamos conseguir finalizar a obra, porque nossa igreja é tão pequena, é tão pobre, mas o texto de 1 Coríntios 1, 18, 19, 26 a 28 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Às vezes não entendemos, né? Como Deus trabalha, os planos de Deus. Mas Deus é muito sábio e faz as coisas acontecerem segundo a sua vontade. Deus tem uma verdade, uma obra especial para a sua igreja em cada geração. A verdade inacessível aos sábios e prudentes deste mundo é revelada aos simples e humildes. É que ela exige alto sacrifício, há batalhas a enfrentar e vitórias a conquistar. No início, seus defensores são poucos. Eles são oprimidos e desprezados pelos grandes homens dessa terra e por uma igreja conformada ao mundo. Então, os defensores da fé muitas vezes são desprezados, né, por grandes homens, mas Deus tem uma grande obra através deles. Como nos séculos passados, as verdades especiais para este tempo não estão com os líderes religiosos, mas com homens e mulheres que não são instruídos demais, nem sábios demais para crerem na palavra de Deus. Então, todo orgulho deve sair do nosso coração, devemos nos entregar diariamente nas mãos de Deus e Ele nos mostrará o verdadeiro caminho, como devemos continuar fazendo a sua vontade. Ele usou homens simples, né, para trazer as suas mensagens e Ele também pode nos usar para concluir a sua obra. A letra B: que exemplo podemos aprender com o testemunho sincero do jovem, assim como o de outros crentes honestos em Cristo. Então, após os líderes falarem para ele: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é, o jovem respondeu: nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores,
Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, que possamos pensar, né? Que se estamos fazendo a vontade de Deus, tudo aquilo que pedirmos a Ele, Ele nos ouvirá. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer, ele afirmou, né? Imagina, ele conseguiu recuperar a minha visão. Se ele não fosse de Deus, ele não faria isso. Aqui também traz o exemplo de Pedro e João, que perante o Sinédrio falou: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles permaneceram firmes, né? No desejo de continuar pregando a mensagem ao mundo, apesar de os líderes daquela época não concordarem, pedir para eles pararem de falar, mas eles falaram que era melhor obedecer a Deus do que a eles. Em nome do Senhor, devemos avançar, desfraudando sua bandeira e defendendo sua palavra. Quando as autoridades nos proibirem de fazer a obra de proclamar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, então será necessário afirmar junto com os apóstolos: julgai, vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. Que essa também seja a nossa fala, né? Que possamos diariamente estudar as verdades de Deus e estarmos dispostos a responder àqueles que nos perguntam, àqueles que nos criticam, que possamos ser servos fiéis do Senhor. Amém.